Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos com o MPPE. Nesta edição, nós vamos mais uma vez entrevistar o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros, e eu começo perguntando ao senhor qual foi assim, as primeiras atividades desde o início, lá atrás, no mês de março, quando foi instaurado pelo senhor o Gabinete de Acompanhamento de Crise da Pandemia do Covid-19 pelo Ministério Público de Pernambuco. Obrigado, Rafael, pelo convite, cumprimentando todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. E nós fomos o primeiro gabinete de crise do Brasil a ser instaurado no mês de março, na primeira semana de março, quando eu estava antenado com o mundo, vi que em janeiro já começou a crise lá na China. Então nós montamos um gabinete de crise, como eu falei, eu vi logo que a crise era multifacial e exigia várias especialidades. Então nós temos lá vários CAOP, um especialista em saúde, um especialista em consumidor, em patrimônio público, especialista criminal, educação, sonegação fiscal, criança, adolescente, cidadania e até ambiental. Ou seja, todas as decisões nós tomamos com base em um especialista que está estudando 24 horas essa matéria e sabendo como é que o coronavírus está afetando essas áreas relevantes. Eu me lembro que no mês de março, na segunda semana, nós tivemos que tomar uma decisão muito crítica, porque nós tínhamos um Congresso Nacional de Mulheres aqui em Pernambuco, com 600 mulheres inscritas, e um Congresso Nacional de Direito Eleitoral. E eu chamei o gabinete de crise, gente, já está em São Paulo, já chegou em Brasília, no Rio de Janeiro, e aí nós vamos ter várias pessoas aqui do Brasil nesse Congresso. É viável a gente fazer um Congresso Nacional? Se nós fizermos esse Congresso Nacional aqui em Pernambuco, com alguns vírus já no Brasil, e esse vírus entrar em Pernambuco, o Ministério Público nunca mais será absolvido na história. Alguns municípios quiseram colocar barreiras sanitárias, ou seja, quem estaria já no município não poderia sair e quem estaria fora também não poderia adentrar. E estamos priorizando a vida dos pernambucanos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos preservar os direitos e as garantias constitucionais. O que aconteceu não foi nem barreira sanitária. Alguns municípios fecharam totalmente as cidades, que ninguém entrava e ninguém saía. Isso é estado de sítio de defesa que não estava decretado, né? Então, isso implicaria no direito de ir e vir do cidadão, que é a barreira sanitária. Seria colocar um técnico lá da medicina, né, para poder medir a temperatura, para fazer algumas perguntas e para saber se a pessoa estava doente ou não, e dar o encaminhamento correto. Certo. Com relação ainda aos prefeitos, o MP também recomendou que todos os municípios apresentassem, e eles cumpriram isso, um chamado plano de contingenciamento durante a pandemia. Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil em que todos os prefeitos de Pernambuco tiveram um plano mínimo de como combater o coronavírus de forma preventiva. Eu me lembro que, na realidade, nós fizemos 3 reuniões setoriais com municípios do interior, do Agreste e de Recife e região metropolitana, exigindo, sob pena da gente pedir até a intervenção do município, que eles fizessem esse plano de contingência. Ainda com base nessa questão dos prefeitos, também foi alvo de recomendação a questão de que eles teriam que apresentar no portal da transparência das prefeituras o que eles estariam fazendo com a verba pública destinada aos municípios pernambucanos pelo governo federal, justamente para ações de combate à pandemia. Isso aí foi o que eu chamo de Plano de Contingência 2. Nós sabemos que logo em seguida a União mandou verbas para os municípios, especificamente para combater o coronavírus. Essas verbas elas não podiam ser direcionadas para um outro fim, porque ia haver desvio de finalidade. Então, nós fizemos uma outra recomendação em que os prefeitos colocassem claramente como é que essas verbas estão sendo executadas. Os promotores estão atentos. Nós já estamos conversando, estamos muito alinhados com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público Federal. 2020 a gente sabe que é um ano eleitoral. Bom, mas durante esse período possa ser que alguns gestores municipais ou já pré-candidatos a vereador ou prefeito dos municípios
queiram se antecipar e angariar votos se aproveitando de ações sociais. Esse é um outro problema crônico, Rafael, porque nós estamos no meio de uma crise e no meio da crise nós temos as eleições municipais, que sempre é um período que requer muita atenção por parte dos promotores eleitorais. E aí nós temos impreterivelmente que o cidadão precisa de doações, ele precisa ser socorrido, o cidadão carente que está sofrendo. Por outro lado, o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97, ele não permite que seja feito doações de bens, móveis ou de imóveis em ano eleitoral. O ano eleitoral, até que se prove o contrário, será em 2020. Mas ele coloca exceções, 3 exceções, 2 delas se o município estiver em estado de calamidade ou emergência. O grande problema é que você não pode, o prefeito municipal, o gestor público, ele não pode se aproveitar dessa exceção, que é socorrer o cidadão carente com verba pública, oriunda de verba pública, e, ao mesmo tempo, se promover pessoalmente. Porque ele vai sair da vedação do parágrafo 10, que não pode, e excepcionalmente permite, e vai entrar no inciso 4 do 73 da Lei 9.504, que diz que você não pode fazer promoção pessoal com verbas públicas. Ou seja, nós recomendamos que os promotores observem se está havendo critério objetivo, se esses produtos aí de socorro estão sendo para todo cidadão carente e não para A e sim para B. E também se está havendo promoção pessoal do gestor público, porque isso aí é conduta vedada, que vai ensejar a cassação de registro, cassação do diploma e até crime eleitoral e improbidade. Com relação às medidas, a recomendação sobre as medidas preventivas no sistema prisional. Um outro ponto muito sensível, né, muito crítico, que realmente deu muito trabalho, e nós nos antecipamos novamente porque nós conversamos com o presidente do tribunal no Insta Crise para não permitir mais audiência de réu preso. E por que não permitir audiência de réu preso? Porque aí o risco estava invertido, né? Ou seja, as pessoas estão presas porque colocam em risco a sociedade. Nós temos bandidos, estupradores, assassinos, latrocidas lá dentro. Só que quando o cara está isolado, nós estamos recomendando aí, que foi outra recomendação, que não se possa fazer aglomeração. Mas existe uma forma de aglomeração que é inevitável, que é a dos presídios. Se os presos viessem para a audiência aqui fora e um deles fosse contaminado e voltassem para lá, nós teríamos uma tragédia generalizada no setor prisional, sem precedentes, porque o preso teria que sair para a rede pública ou privada, para a cama de um hospital, algemado, tinha que colocar um policial lá dentro, fora a quantidade de pessoas que estão aglomeradas, ia ser uma verdadeira um genocídio. Doutor Disseu, também houve uma preocupação do Ministério Público de Pernambuco com relação a fazer uma recomendação no início. A recomendação foi no território de Olinda, a doutora Maísa fez essa recomendação e depois estendeu-se para o gabinete, onde o senhor colocou a recomendação para todo o território pernambucano, que foi com relação à preocupação na disseminação do vírus, com a relação a gestantes e puérperas. Nós fizemos 28 recomendações, pelo menos 20 o Brasil já copiou aí, e a gente deu lição aí de cuidado com a sociedade. O grande problema que existia nós temos um fator sensível, muito sensível, de fragilidade, que é a mulher grávida. E aí precisaria ter um trabalho diferenciado, ou seja, ter uma atenção diferenciada, porque essa pessoa não poderia estar entrando em qualquer ambiente e tinha que ser uma coisa exclusiva. Então, nós entendemos claramente que a mulher grávida está em grupo de risco, devia ter um tratamento diferenciado, e, além disso, a criança tinha que ter toda uma norma procedimental de internação, tanto para proteger a mãe como para proteger a criança. Doutor Disseu, a próxima pergunta, primeiramente eu vou compartilhar aqui um vídeo para a gente assistir, esse vídeo é com base na próxima pergunta, que foi uma das recomendações, eu acho que o senhor falou, mais difíceis que o senhor fez aí. Vou compartilhar o vídeo para a gente depois comentar. Eu vi meu pai há muito tempo que eu não via ele. Aí não podia nem ver, a última vez meu pai nunca podia entrar no hospital para ver no UTI, porque não podia entrar, não sei o que, aquela coisa, né? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né?
porque falta de respeito isso com o povo, né? Esse vídeo aí, ele é ainda um pouco light, ele é leve, porque isso foi no início da epidemia lá em Manaus. Logo em seguida, na segunda fase lá, eu conversando com a procuradora lá, ela me relatou como é que estava sendo. Aí nós tivemos aí umas pessoas em volta do caixão, mas aí não podia mais ter acesso ao caixão. Primeira coisa que ficou muito complicado lá em Manaus. Ninguém podia mais se despedir. Aí já tinha um pessoal perto, que aí estava correndo até risco. Né? E aí está demonstrando que houve um sepultamento em valas coletivas. Mas o que ela me mostrou lá, que a segunda fase, estava vendo, era empilhamento de caixões. Estava colocando um em cima do outro. Entendeu? É um direito constitucional do luto. Ou seja, das pessoas se despedir de forma mínima dos seus entes queridos, né? Ou seja, eu vi visivelmente que ali é um atentado à dignidade da pessoa humana. Então, nós fizemos uma recomendação, porque tem um problema sério que as pessoas não percebem, que acontece no estado de Pernambuco, em várias cidades, é que os cemitérios foram feitos fora das cidades, mas algumas cidades cresceram e aí construíram edificações em volta do cemitério. Como está uma crescente número de óbitos, eu vi logo que não teria condição do pessoal fazer um enterro digno. E também lá em Manaus, os corpos estavam passando 48 horas para serem recolhidos. Como é que pode chegar a um ponto desse de recomendar não mais vida, em que os prefeitos aumentem a densidade e o diâmetro dos cemitérios para que não se faça empilhamento de caixões? Doutor, vamos falar agora um pouco de tecnologia. O Ministério Público investe muito também em tecnologia e inovação. A prova disso é a existência de um laboratório, o MP Labs, de tecnologia e inovação e de negócios da instituição. O Ministério Público do Estado de Pernambuco faz um monitoramento do índice de isolamento no Estado. Como foi criado esse ranking? Nós temos aqui no Ministério de Pernambuco o maior laboratório de avanço tecnológico do Brasil, que é um convênio com o Ministério Público de Pernambuco, com o Porto Digital. Então, o que é que eu fiz? Quando apareceu logo a crise, eu pedi para os meninos pararem todas as atividades e direcionar para desenvolver uma startup, uma grande startup, para trazer produtos para Pernambuco, para saber como o Ministério Público poderia ajudar a sociedade pernambucana no combate do coronavírus. Foi uma grande pesquisa, mais de 700 projetos do mundo todo foram inscritos. Nós escolhemos 70, e dos 70 escolhemos 8, são vários produtos que nós estamos entregando à sociedade pernambucana, mas nós temos aplicativos excepcionais. Eu convido vocês a entrarem na nossa página, temos o Dai Covid aí, totalmente gratuito, está em todo tipo de telefone, fora o Chocorona, fora o Inloco, que a gente calcula diariamente o índice de isolamento social para contribuir, para saber qual a cidade que precisa melhorar, qual que está pior. Doutor Disseu, quais são os planos futuros do Ministério Público do Estado de Pernambuco com esse início de flexibilização da quarentena? O governo do Estado colocou um plano em 11 semanas, mas é preciso que o cidadão entenda uma coisa. Esse plano de 11 semanas ele foi montado na conjuntura atual, tá certo? Então, é possível que haja uma progressão maior, talvez aí de 12 semanas, 15, 14, 20 semanas. É possível que haja uma progressão menor? Sim. Vai depender de como se comporta a sociedade, de como se comporta a propagação do vírus nessa semana. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas que morreram com a gripe espanhola. Só o segundo ciclo morreram mais de 20 milhões de pessoas. Por quê? Porque não houve uma progressão escalonada, gradativa, lenta e organizada. Eis o problema. Então, a sociedade tem que ter essa paciência, que se a gente não progredir de forma organizada, e aí o Ministério Público vai estar atento fase por fase. Bom, nós entrevistamos o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Dr. Francisco Disseu Barros. Eu agradeço também a você que ficou conosco até agora. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o seu quadro de entrevistas da TV MPPE, com edições especiais durante esse período de quarentena, em razão da Covid-19. Nesta edição, nós entrevistamos a promotora de justiça de Olinda, Maísa Melo de Oliveira.
Doutora, obrigado pela participação aqui nesse período de isolamento social, estar conversando com a gente. Obrigada, Rafael, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar levando essas informações para a população. Doutora, vamos começar do início mesmo, perguntando para a senhora como é que foi o início assim, desse isolamento social, da pandemia, como é que se deu aí, como é que está dando o trabalho na sua promotoria aí em Olinda, nessa área da saúde? Veja, primeiro é o que sempre se fala, né, que é uma situação que de fato pegou a todos de surpresa, né, uma situação dessa em nível mundial. E, de toda forma, por um lado, nós temos algumas informações dos países que foram atingidos primeiramente, né, como China, Itália, e aí isso torna o nosso trabalho um pouco melhor, né? Tem um prognóstico um pouco melhor do que esses primeiros países que foram atingidos. Então, a gente tem meio que uma máquina do tempo, né? A gente consegue ver nesses países o que o nosso está passando agora. Então, a gente tem condições de algumas situações, já ter um prognóstico melhor, no sentido de já conhecer um pouco mais sobre essa doença, por mais que ela ainda seja bem desconhecida, né? E aí, com base nisso, é que, considerando que em Pernambuco o primeiro caso noticiado, né, foi no dia 12 de março, e que se iniciou uma transmissão comunitária, quer dizer, a doença se alastrou, né, no estado de Pernambuco no dia 17 de março, então foram aí em torno de 5 dias entre o primeiro caso e o início da transmissão comunitária. Uma característica dessa situação, dessa pandemia, é que as coisas mudam muito rápido, né? E tem um progresso muito rápido. Então, isso que a gente está falando hoje, de repente, amanhã ou depois, já pode estar um cenário completamente diferente. E aí o Ministério Público se organizou em em todo um conjunto de ações para, de um lado, fiscalizar a atuação da saúde pública e, de outro lado, receber as denúncias da população e tratar desse tema com a maior urgência, né, com a maior brevidade possível, diante das diversas situações que vinham se apresentando desde que surgiu a pandemia. Com relação ao plano de contingenciamento dos municípios, justamente nessa fase da Covid. Como é que está essa questão desse contingenciamento aí no município de Olinda? E se, de fato, a população, aí, pela que a senhora tem percebido, está cumprindo aí a quarentena? O plano de contingenciamento, ele tem, assim, algumas vertentes, né, que também foram objeto de atuação do Ministério Público. Houve inicialmente uma preocupação com a população idosa, inclusive com os idosos que estão em instituições de longa permanência, né, de idosos, as ILPIs, e também uma preocupação também especial com a população de rua, que não tem acesso às medidas de higiene que são propagadas, né, como as ideais para se evitar o contágio pelo vírus. Então, houve também essa atuação com relação a essas duas populações específicas. A adesão da população assim, ao isolamento é algo que necessita assim, de uma atenção maior do poder público, né? Em Olinda, a gente tem notícia de que o município tem feito rondas nos locais, tem passado com informes à população, dando notícia, né, conscientizando dessa necessidade de isolamento, suspendeu nas unidades de saúde alguns atendimentos que não eram urgentes para que as pessoas não se deslocassem. Então, uma série de medidas que estão sendo tomadas para que as pessoas, de fato, cumpram com esse isolamento, porque hoje é a única medida possível para se evitar um número enorme de contaminados ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um esforço conjunto, e aí o Ministério Público acompanha e cobra do poder público que haja esse esforço para conscientizar a população e para fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Tem sido dessa forma. A gente foi surpreendido também há mais ou menos uma semana com a inclusão no grupo de risco
das gestantes e das puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz, né, em torno de 7 a 10 dias após o nascimento, e foi detectado que essas mulheres têm um risco maior ao contraírem o Covid-19, né, a doença do coronavírus. Então, a gente viu também essa necessidade de haver um protocolo de atendimento nas maternidades que pudesse resguardar as gestantes, os seus acompanhantes, sua família e também os profissionais de saúde, né, numa situação tão delicada como essa. Então, foi feita também, mais uma vez, uma recomendação do Ministério Público, no sentido de que, no pré-natal, as consultas e exames fossem otimizados, né, se reduzissem ao mínimo necessário, também que houvesse, que se estabelecesse um contato por telefone com essas mulheres, para que elas pudessem tirar dúvidas e organizar melhor essa ida à unidade de saúde, para elas não irem para a unidade de saúde de maneira desnecessária, e também um espaçamento maior nas consultas do pré-natal, para que não houvesse aglomeração nas salas de espera. Com relação ao atendimento na maternidade, há uma necessidade de redução do contato físico. É o que se fala hoje em equipe mínima de atendimento, em que haja o mínimo possível de profissionais em contato com a mulher no momento do parto. Paralelo a isso, a gente tem o direito ao acompanhante, né, que é garantido à mulher por lei, e que, até agora, na situação em que a gente se encontra, ele se mantém, porém com algumas restrições. Esse acompanhante não pode ser do grupo de risco e também não pode apresentar sintomas no momento da admissão, e se recomenda que não haja rodízio de acompanhantes, né, que a mesma pessoa que fique em contato com a gestante durante todo o período de internamento. Doutora, com relação ao MP, sempre faz vistorias nas unidades de saúde, nos hospitais de Olinda. Como é que estão, como são normalmente as condições sanitárias que vocês observam nesses hospitais e nessas unidades de saúde? De fato, elas estão prontas para receber essas mães durante esse período da pandemia? E com relação àquele problema antigo do Hospital Tricentenário, que além de estar superlotado com os diversos casos, independentes de maternidade, se já houve uma melhora na relação da organização deles e se eles ainda estão recebendo ainda demandas das cidades circunvizinhas ali de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, ou não, se está tendo um maior controle. Como é que está a condição sanitárias e como é que estão as condições físicas, né, e de atendimento dessas unidades? Bom, nós acompanhamos a maternidade do Hospital Tricentenário há cerca de 5 anos, né, que fazemos esse acompanhamento, e houve, de fato, muitas melhoras, né, a equipe do Projeto Humanização do Parto faz visitas rotineiras à maternidade, de fato houve melhoras, houve uma melhora na estrutura física, né, foram feitas algumas reformas, melhoras também na condução dos procedimentos relacionados ao atendimento ao parto. E com relação ao Covid-19, após a recomendação do Ministério Público para que se adotasse um protocolo, eles já nos encaminharam o protocolo da maternidade, desses cuidados. Como é um hospital que, além de maternidade, tem outros atendimentos, é necessário que ele guarde essa separação desde a recepção, né, que a maternidade tem uma recepção separada dos demais atendimentos, e que haja uma otimização do espaço para que haja um afastamento maior entre os leitos, e tudo isso já vem sendo providenciado pelo hospital, né? A gente está agora nessa fase. Lançou a recomendação, informando da necessidade de estabelecer esse protocolo de atendimento, essas regras específicas relacionadas ao Covid-19, e recebemos agora esse protocolo que foi feito pelo hospital e vamos, a partir de agora, acompanhar o seu cumprimento. Eu queria que a senhora fizesse um resumo dos principais casos recebidos na sua promotoria, os números gerais. Veja, desde que começou o isolamento, né, e o trabalho em home office, né, o teletrabalho, a maioria das nossas demandas, como a minha promotoria é relacionada às áreas da saúde do consumidor, foram 2 áreas que foram diretamente impactadas com a pandemia.
Então, a imensa maioria dos casos que chegam, dos casos urgentes, são relacionados à pandemia do coronavírus. Então, nós temos os casos relacionados às aglomerações, né, que foi muito no início, denúncias de aglomerações, de falta de material de EPI, né, de equipamento de proteção individual, de algumas empresas que não tinham suspendido o seu funcionamento, e todas essas situações foram acompanhadas. Por outro lado, também, há os casos relacionados ao abastecimento de água, que persistem chegando na promotoria, né, porque há uma preocupação maior com relação ao abastecimento, considerando que as pessoas precisam manter as medidas de higiene para garantir o não contágio, né? E são situações que vêm chegando, né? A todos os dias chegam situações novas nessas vertentes. Eu queria saber como é que está essa relação. O pessoal questiona muito que ainda, apesar de tanto desdobramento, pelo menos aqui no Recife, para ter hospitais de campanha e tudo, reforçando os leitos, ainda há falta de espaço, condições para atendimento. Como é que está o cenário aí em Olinda? Como é que está essa questão das equipes aí de saúde no município de Olinda? O que é informado, né, pelo município no plano de contingenciamento, já da preparação que o município faz para o atendimento à pandemia do coronavírus, ele informa aqui nesse plano que existe aqui disponível no município, né, um serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, 2 serviços de pronto atendimento, que é o SPA, o de Peixinhos e o do Hospital Tricentenário, e uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA de gestão estadual. Além disso, logo aqui embaixo ele informa, houve a cessão ao governo do estado da estrutura da maternidade Brites de Albuquerque, que é uma maternidade que já existia no município, que se encontrava fechada como maternidade, mas funcionava como sede do SAMU Olinda. E aí essa estrutura foi cedida para atendimento de pacientes com Covid-19. A unidade será reativada, estruturada, né, com capacidade para 60 leitos, dos quais serão 40 leitos de UTI e 20 leitos de retaguarda. São essas as informações. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.